Olá, eu sou Eduardo Breviglieri. Hoje nós vamos ver a parte de lipídios dentro da citoquímica. Vamos lá? Bem, os lipídios são moléculas orgânicas muito importantes e de uma grande variedade nos seres vivos. Primeiramente, nós vamos falar aqui de dois tipos, os triacilgliceróis, ou mais conhecidos como os triglicerídeos, e os fosfolipídios, que fazem parte da composição das membranas e das organelas celulares membranosas. Então nós vamos ter aqui, primeiro, do que é composto um lipídio, principalmente um triglicerídeo, que é a base. Eles têm um chamado glicerol. Esse glicerol aqui em verde, ele seria na verdade um álcool, certo? Esse álcool tem 3 grupos OH. Esses 3 grupos OH são os pontos de ligação de formação de ésteres, grupos ésteres, na verdade, com longas cadeias dos chamados ácidos graxos. Os ácidos graxos têm de 16, 18 carbonos. Esses ácidos graxos, eles é que dão a característica mais apolar dos lipídios, a mais que a gente chama de hidrofóbica, que não tem afinidade com a água, que é um composto polar. Então aqui nós temos esses ácidos graxos, eu não coloquei aqui os hidrogênios. No entanto, nós vamos ter esse ácido graxo, ele é chamado assim, lembra, por causa desse ácido carboxílico que tem aqui, COOH, e esse ácido carboxílico, ele vai se unir, na verdade, com o glicerol, que seria o álcool. Nós vamos ter essa união, lembra, com a eliminação de uma molécula de água. Então, vai liberar esse grupo OH com esse H aqui, vai formar uma ligação entre esses grupos, que é uma ligação do tipo éster, formando o que a gente chama de um triglicerídeo. Esses ácidos graxos, eles são comumente uma longa cadeia, como eu falei, por isso que guardam uma grande quantidade de energia. Se nós pegarmos 1 grama, né, de gordura e 1 grama de carboidratos na forma de glicogênio, eles não têm a mesma produção de energia. A molécula de lipídio, as moléculas de lipídio, elas conseguem armazenar em si uma quantidade de energia maior. Vocês podem notar, quando está caindo gordura no churrasco no fogo, o fogo sobe. É uma alta quantidade de energia que está sendo liberada da quebra daquelas moléculas de gordura. Então, olha só, nós vamos ter essas gorduras, quando só tem ligações simples entre os carbonos, nós chamamos de ácidos graxos saturados. Então, só ligações simples entre os carbonos, eu mais uma vez falando, eu estou omitindo aqui os hidrogênios, né? No entanto, eu vou ter o que nós chamamos aqui de ácido graxo saturado, ácido graxo saturado. É uma cadeia mais linear. Agora, o ácido graxo, quando ele é chamado de insaturado, ele vai fazer assim, Então aqui seria um ponto de insaturação, uma ligação dupla entre carbonos. Isso vai gerar uma certa curvatura normalmente, o que muda o ponto de fusão desse ácido graxo. E esse ácido graxo, quando tem aqui essa característica, ele acaba se tornando mais líquido. Nós chamamos de óleo, ou gordura líquida. Esse óleo, por exemplo, principalmente nos vegetais, é uma das maiores fontes de reserva que um vegetal coloca, por exemplo, nas suas sementes para nutrir o seu embrião. Então, tanto que sementes de soja, de girassol e assim por diante, é onde a gente vai extrair o óleo. Ou extrai o chamado biodiesel, né, que também é com base em lipídios, certo? Que tem uma alta quantidade de energia guardada nessas moléculas. Então nós temos o ácido graxo insaturado, ele muda o ponto de fusão e faz com que esse ácido graxo se torne líquido à temperatura ambiente, que é no caso então dos óleos vegetais, óleo de fígado de bacalhau, que a gente tem nos peixes e assim por diante. Eles têm mais ácidos graxos insaturados, né? O azeite, ele é poliinsaturado, tem várias insaturações. Então nós vamos ter, né, essa variação dos tipos de lipídio, normalmente como uma grande fonte de
reserva de energia. Essa é a principal característica, então, dos triglicerídeos. No entanto, eles também servem, como por exemplo, se nós formos ver muitos órgãos, têm lipídios como uma função de proteção, né? Se nós pegarmos a nossa coluna vertebral, ali ao redor do nosso tecido nervoso, nós vamos ter lipídio com a função de um amortecimento de choques naquela região, ou no coração, então eles vão amortecer esses choques. E os animais, como aves e mamíferos, eles têm uma hipoderme muito bem organizada com tecido adiposo, o que dá um isolamento térmico. Esse isolamento térmico é muito importante na manutenção da temperatura desses animais, de aves e mamíferos, ter essa hipoderme organizada, certo, pessoal? Então nós temos aí uma grande diversidade de lipídios na natureza, que é uma das grandes fontes de reserva de energia nos seres vivos. Os fosfolipídios também são muito abundantes, são muito parecidos com os triglicerídeos, o glicerol é o mesmo. No entanto, são ligadas duas cadeias de ácidos graxos aqui, nessa ligação éster, lembra? A ligação éster entre os ácidos graxos, que dão a parte apolar, e a gente tem aqui o glicerol. Só que no terceiro carbono desse glicerol, o que vai se ter normalmente é um grupo fosfato e um grupo colina. Então essa estrutura aqui, junto com o glicerol, vão dar a essa parte da molécula aqui, essa parte da molécula, então ela é polar, e ela vai ficar para fora e para dentro da membrana. Elas são mais hidrofílicas, essa região daqui de cima. Então a água tem mais afinidade. No entanto, essa parte aqui dos ácidos graxos vai ser o miolo aqui. Esse miolo, então, aqui é feito da membrana, é feito dessa parte apolar desses ácidos graxos aqui. Então essa estrutura é muito presente em todos os seres vivos, porque é uma estrutura anfipática, uma estrutura com uma capa, com uma cabeça polar e uma grande parte apolar, que é essa longa cadeia de carbono, que vai dar a grande característica da membrana não se dissolver em meio aquoso, de dar uma permeabilidade seletiva na membrana junto com as proteínas e assim por diante. Então aqui nós temos dois tipos de lipídios muito importantes. Agora vamos ver outros tipos de lipídios. Carotenoides, colesterol e ceras. Os carotenoides, eles são pigmentos mais avermelhados das plantas, mais laranja, que a gente tem ali abóbora, cenoura. Esses pigmentos, eles podem ser quebrados e no nosso organismo, quando eles forem quebradas, essas longas cadeias, elas podem virar a vitamina A. Por isso que a vitamina A, inclusive, ela é uma vitamina, pode formar duas vitaminas A, duas moléculas desse carotenoide, e cada molécula dessa de vitamina A, que inclusive é uma vitamina lipossolúvel, a base dela foi um caroteno, que é um tipo de lipídio. Essa vitamina A, ela vai ser importante para a regeneração de epitélios, e ela vai ser importante, por exemplo, lá nas células do nosso olho, a gente tem a região da retina, e lá na região da retina nós temos células chamadas de bastonetes. Esses bastonetes, eles têm um pigmento que é o chamado retinal, com base em vitamina A. E é justamente esse retinal que ativa essas células, esses bastonetes, a mandarem os impulsos visuais. Por isso que a falta de vitamina A pode gerar uma dificuldade de enxergar em ambientes com pouca luz. Então, vitamina A com base em carotenoides, que é um tipo de lipídio também. Outro tipo de lipídio, muito comum em vegetais, são as ceras. As ceras, elas são feitas de ácidos graxos, e as ceras são feitas daí de uma longa cadeia de álcool. Essa longa cadeia de álcool, ela termina aqui com o grupo OH, que faz a sua ligação éster com o ácido carboxílico do ácido graxo e forma uma molécula altamente apolar. Essa molécula altamente apolar é que vai dar a frutos, a folhas, uma proteção muito importante,
Porque onde tem cera não tem água, a água não consegue se misturar. E onde não tem água não tem desenvolvimento de micro-organismos. Então ela é uma proteção muito importante, tá, para frutos, para plantas de maneira geral. Tá? Uma molécula altamente apolar às ceras. E uma molécula muito importante chamada de colesterol. Essa molécula de colesterol, ela vai fazer parte da construção de vitamina D, de bile e de uma série de hormônios sexuais, hormônios como cortisol, uma série de hormônios, eles têm como base o colesterol. Então o colesterol é uma molécula importantíssima para o organismo. E essa molécula de colesterol, inclusive, quando ela constrói hormônios com base em colesterol, por exemplo, a testosterona é um hormônio construído com base em colesterol. Ele vai ter uma facilidade muito grande por suas características químicas de passar pela membrana das células e agir dentro das células de maneira muito rápida. Então nós vamos ter essa molécula de colesterol, ela não é uma molécula ruim ao organismo, tomem bastante cuidado com isso. A molécula de colesterol, inclusive, ela vai estar presente em uma série de estruturas da membrana de células animais. Então, as membranas de células animais, elas têm esse grupo do colesterol, o grupo OH, é um grupo mais polar dessa molécula, inclusive, esse grupo ele vai ficar mais aqui para fora, ó. Enquanto que todos esses anéis carbônicos aqui, com esses grupos anéis aqui, com essas cadeias carbônicas, elas dão uma parte mais apolar, e essa parte mais apolar fica mais virada para o lado de dentro da membrana. Tanto o colesterol como os fosfolipídios, por causa dessa característica de ter uma parte polar e a sua grande maioria da molécula ser mais apolar, ela dá uma característica mais anfipática, isso dá uma grande aproximação e distanciamento, e na verdade essas moléculas ficam praticamente o tempo todo se movimentando pela membrana, e esse movimento da membrana torna essa membrana algo muito dinâmico, justamente por causa dessas características químicas dos fosfolipídios e das moléculas de colesterol, certo, pessoal? E a gente confunde muito, e isso é muito comum, a gente confundir a palavra colesterol com as lipoproteínas. Existem alguns tipos de lipoproteínas, que é o quê? Que são formas de transportar lipídios na corrente sanguínea. A forma de transportar lipídio na corrente sanguínea, porque como o lipídio é muito apolar, ele tem que ser transportado junto com proteínas. E aí formam estruturas chamadas de lipoproteínas, que nós acabamos chamando de colesterol. Então, por exemplo, existe o chamado LDL. LDL significa Low Density Lipoprotein. Outra lipoproteína muito importante é o HDL, de High Density Lipoprotein. Então, essa lipoproteína de alta densidade, ela acaba tendo uma concentração bem maior de proteínas e ela é chamada popularmente de colesterol bom. Só que com um detalhe muito importante, pessoal. Ela transporta essas moléculas proteínas, tem colesterol, tem fosfolipídios, tem ácidos graxos, ou seja, quando a gente fala em HDL, a gente não está falando de uma única molécula. A gente está falando, na verdade, de um aglomerado de moléculas lipoproteicas, ou seja, nós temos lipídios, nós temos proteínas, uma concentração grande de proteínas, o que torna ela uma maior densidade. Na verdade, a forma de HDL é a principal forma de transportar lipídios que saiam do tecido adiposo em direção ao fígado, para que esses colesteróis sejam metabolizados, por exemplo, lá no fígado. E ela, pelo caminho, ela acaba limpando muito e retirando muitos colesteróis ruins da membrana, da parte interna das artérias, dali que a gente tem aquele tecido epitelial chamado de endotélio, que esse endotélio ele pode sofrer um depósito do chamado LDL, por isso nós chamamos ele popularmente de colesterol ruim. Ele tem uma concentração baixa de proteínas, tem uma concentração um pouco mais elevada de ácidos graxos e de colesteróis. Mas ele não é a molécula em si de colesterol. Nós chamamos ele de colesterol ruim
Porque é uma estrutura que acaba se depositando na parede das artérias, ele leva as lipoproteínas do fígado para os tecidos periféricos, tá? E a gente vai ter nesse transporte esse LDL se fixando em parede de artérias. Por isso nós chamamos ele popularmente de colesterol ruim. Mas cuidado que ele não é uma molécula de colesterol. Na verdade, ele transporta moléculas de colesteróis além de outras moléculas. Certo, pessoal? Entendida então a parte de lipídios? Show de bola e até a próxima então.